Foi? Começou. Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uma edição do CasaCast. Hoje com convidados ilustres, ao lado da minha amada esposa aqui. Fala aí, amor. Você tá sem fôlego, né? A gente fez dobradinha, tivemos colmeia delas antes desse episódio, agora já emendamos no CasaCast. Que mesa preciosa que nós temos hoje. Eu quero dar boas-vindas a você que nos acompanha, que já está conosco ao vivo. Curte o nosso episódio, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aqui com um super presente. Quando nós atingirmos 1000 inscritos no canal, olha o que você pode ganhar de presente. Um iPhone lindo, branco, um iPhone 11 maravilhoso. E nós estamos esperando só chegar nos 1000 inscritos. Por que a gente quer chegar nos 1000 inscritos? Tem uma motivação. O YouTube começa a entregar mais o nosso conteúdo quando nós atingimos 4.000 horas assistidas e 1000 inscritos no canal. Então ajuda a gente. Tem uma mensagem linda que essa mesa carrega e eu tenho certeza que vai edificar muitas outras famílias. Então nos ajude nessa empreitada, né, meu amor? Essa empreitada. Hoje o tema do CasaCast é incrível. A gente ficou, eu e a minha convidada, pensando, né? Sanguíneas que somos, criando qual que seria o título. E nós chegamos nisso, uma casa, muitos temperos. E talvez você ainda não tenha entendido o porquê desse tema, mas tudo se esclarecerá nessa mesa. E aí eu quero passar a bola para o Diógenes para ele apresentar os convidados. E a gente vai ser pode sobre gastronomia, né? Todo mundo pensando, vai virar receita esse programa hoje. Queria dizer que é uma honra receber vocês aqui, ainda mais nesse brief que a gente fez aqui, saber que não é da sua prática, mas me senti honrado pelo seu sim. E nossos convidados hoje, nada mais, nada menos que Eduardo e Leidiane Rodovalho. Apresenta vocês aí, quem são vocês, de onde vêm, quais os projetos. O que comem, do que se alimentam, onde moram, quais são os temperos. Aonde encontram. Pode falar. Então, é um prazer estar aqui com vocês, Tainara, Diógenes, né? A Tainara já tive o prazer de conhecer, né? O dia que vocês estavam lá em casa. Sim. E o Diógenes é a primeira vez que a gente, né, conversou e Sim. Eu creio que grandes coisas estão por vir na sua vida. Eu creio também. É esse propósito maravilhoso de edificar famílias, né? Sim. Isso é o que arde e queima no meu coração e foi um dos motivos que eu aceitei estar aqui com vocês, porque realmente é o que nós precisamos levantar de bandeira, realmente é estabelecer famílias fortes nessa nação. E eu sou casado com a minha princesa, minha rainha, né? A minha rainha há 17 anos, mais 5 de namoro. Gente, já estava décadas juntos. Uau! Essa conta não está fechando. 22 com a sua idade, amiga, começou a namorar com uns 8. Então, não faça contas. Sem contas. Sem contas. Nós não somos boas em matemática. Pronto. Eu estou aqui, estou delegado de polícia aqui no estado de Goiás também. Sou teólogo e professor e estamos aqui para poder trocar uma ideia juntos e que estamos firmes. Que coisa boa. Então, gente, eu sou a rainha dele. Muito linda. É porque ele falava princesa. Eu falei, não, princesas minhas, eu sou rainha. Já estou em outro posto agora. Então, nós temos 2 princesas, né, de 9 e de 12 anos. Agora já 10 quase, né, vai fazer... Tá pertinho de fazer 10. Já, 2 moças. São moças. E realmente o tema... Aquilo que vocês abordam aqui é muito poderoso, é muito forte. Nós precisamos mesmo de casais se levantando para falar mais sobre isso, que eu vejo muitas mulheres falando, mas quando um casal fala sobre família, eu creio que existe um peso diferente. Sim, sim. Porque assim, não é um assunto só de mulher, é um assunto da família, né? Reino unido, né? A palavra já Isso. nos diz que reino dividido não prospera. Então é tão poderoso quando o casal se posiciona, né? Isso. E eu sou mentora de mães, eu sou pedagoga, estou implantando, inclusive, um programa de educação socioemocional cristão na Escola Kingdom, Concept aqui em Goiânia, né, do setor marista. Também sou escritora, escrevi 2 livros e muitas outras coisas, né? É uma mulher cheia de O facetas, melhor é gente. ser esposa e ser mãe. Sempre priorizando esses papéis, né, amiga? Sempre mesmo. E algo interessante que eu sempre falo para o Eduardo, quando você me vê saindo desse propósito, me chama, né? Não me deixe ir nesse caminho, porque não é o caminho que é o meu propósito. Meu propósito é a minha casa.
Então é um prazer estar aqui, um prazer receber vocês. Eu vou falar para vocês, a hora que eu falei com ele, eu falei, meu bem, vamos no podcast? Aí ele, o que é? Sobre o que é? Eu falei, sobre família. Aí ele falou, não, então vamos. Então, tem meu coração esse vou falar assunto. uma coisa para vocês, ele é raro, mas quando ele aparece, é uma bênção. Que coisa mais linda. Mas nós temos que aparecer mais, Eduardo. Eu também evitei esse confronto aqui o quanto eu pude, cara. Mas diante da situação que nós estamos vivendo hoje no país, cara, se faz necessário. Sim. Na sociedade de uma forma Não, geral, né? No país e no mundo, né? Tem uma mundo. frase de Spurgeon que fala que o silêncio de um homem posicionado em Deus é a morte de muitos não posicionados. Então é necessário a gente sair para fora e estar fazendo isso aqui, defendendo essa bandeira. Não dá muito engajamento falar de família hoje. A gente tem passado por algumas provas, principalmente patrocínios e essas coisas. O pessoal não quer vincular muito. O próprio Instagram em si não está fazendo a entrega adequada como era. Mas nós somos resistência. E como você falou, a questão a sociedade forte faz com famílias fortes. Sim. Então é necessária. A gente estava até comentando, estava recebendo um amigo aqui horas antes, a mulher ela se encanta um pouco mais e rende mais fácil a graça. Nós temos uma séria resistência. Mas nós estamos chegando no período que está faltando homem ao lado dessas mulheres que já estão posicionadas. Isso é muito sério. Entendeu? Que onde tem um homem silenciado tem uma catástrofe ali. Então, essa é a nossa luta. Esse podcast foi criado para falar de temas diversos, criação de filhos, sexualidade, postura do homem, da mulher, tudo no seu devido lugar. Coisas que muita gente aí não está querendo citar, né, na internet. E, de verdade, obrigado mesmo pelo sim de vocês, por comparecer aqui e serem famílias posicionadas também. Obrigada. Que lindo, eu estou muito honrada com essa mesa. Eu e a Leide já nos conhecemos há um tempo, né, amiga? Inclusive no meio dessas mulheres que já se posicionaram. Sim. E muitas ainda, como você disse, existe um movimento forte entre as mulheres. Goiânia tem um privilégio, né, de ser um celeiro dessas mulheres muito posicionadas. Impressionante. E nós temos a alegria, né, de dividir mesas muito preciosas com grandes amigas que estão vivendo esse posicionamento. E eu já apresentava um podcast antes, mas sempre no meu coração a vontade de, meu Deus, como seria bom se pudéssemos levar casais para essa mesa, onde a mulher trouxesse a sua visão e o marido trouxesse também, né, tudo que é vivido verdadeiramente dentro dessa família. E algo que nós não negociamos, um pilar muito forte do CasaCast, é a verdade, sem mimimi. A gente não está aqui para ficar teorizando nada, para ficar falando coisas bonitinhas, não é sobre isso, é sobre a realidade nossa crua do dia a dia, aquela feia, né, que muitas pessoas evitam mostrar, evitam falar, mas que nós sabemos que é desse lugar que vem as grandes virtudes nossas, né? Porque a gente só desenvolve nossas virtudes quando a gente entende que existem as nossas mazelas. Então, quando eu pensei nessa mesa, eu já sabia um pouco do histórico seu como mulher posicionada, mentora de mulheres. Tem uma mentoria linda, eu falo que eu amo o nome da mentoria dela, que é Mães que Reinam. Mães que Reinam. Mães que Reinam. Quem não está seguindo ainda esses dois convidados, sigam eles. Eduardo é, assim, exímio nas redes sociais, ele adora postar. Leidiane, inclusive, falou assim, amiga, é o seguinte, o dia que eu pedi o Instagram, eu falei, amiga, ele usa algum Instagram? Amiga, é o único Instagram que existe, que não é postado nada e que só cresce. Só cresce. Falei, gente, isso é o poder de Deus na vida das pessoas, entendeu? A gente já começa a entender que existe propósito. No silêncio, cresce. E amém por isso. Existe um propósito no silêncio? Com certeza. Inclusive, para nós mulheres, fica um código. Existe um propósito no silêncio. Já começou com o Já código. começou com chaves, né? O pastor que estava aqui mais cedo falou, eu odeio essa palavra. Eu falei, Fala, não vou mais usar essa palavra código nessa mesa, mas aqui eu vou voltar a usar. O doutor Juliano Marçal está aqui nos acompanhando. Cândida Marçal e Juliano Marçal estiveram conosco no episódio 2 ou 3? Acho que foi o episódio... 3, né? Acho que foi o episódio 2. Não sei. Você que tá aí, gente, assiste o episódio desse casal. Juliano Marçal e Cândida Marçal. Foi um super episódio.
eles fritaram o nosso cérebro. Eu falo que minhas conexões neurais, minhas sinapses, assim, quase explodiram no dia dessa mesa, mas foi uma mesa muito preciosa, Doutor Juliano é a pessoa mais inteligente que eu conheço, e sábio, né? Então, muito, eles são um casal realmente diferenciado. Uma família maravilhosa. Verdade. E Deus deu a possibilidade, né, de conectar-nos. Só Deus para promover uns encontros e umas mesas dessa, né? Impressionante. E a nossa felicidade é saber que isso vai se postergando, que a gente sai dessa mesa e vai para as mesas reais, né, do nosso dia a dia e pode caminhar junto. Por que uma casa e muitos temperos, casal? Amiga Lidiane, eu vou deixar você falar o porquê desse tema. Então, gente, nós tivemos uma grande, eu vou falar uma revolução, né? Uma transformação na nossa casa, quando nós entendemos sobre os temperos que existem numa casa, né? Então, a gente consegue fazer uma comida, né? Mesmo que você tenha a receita, o sabor dela vai ser diferente com cada pessoa que for cozinhar, né? Aquela mesma comida, um arroz não é igual ao outro, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Sim. Cada um vai ter um jeitinho. E dentro disso, amiga, eu trouxe um presente pra você. Gente, eu esqueci que esse podcast é o podcast mais folgado que existe, porque a gente convida o convidado, fecha a agenda dele, faz ele vir a 22 quilômetros de distância e pede presente ainda. Mas eu não quero contar, né? Pra eu continuar falando sobre o nosso tema, eu preciso entregar o presente pra ela. Ainda, tá vendo? Ela já vai falar o porquê que eu me distraí, assim, e não lembrei de pedir o presente. Daqui a pouco ela conta pra vocês. Mas esse é um pedido que nós fazemos, né, para que o nosso convidado nos ajude a criar a história do CasaCast. Então, atrás da Lidiane, que está ali logo atrás dela, nós temos uma lamparina maravilhosa. Nós temos uma imagem maravilhosa também, e foram presentes ganhados dos nossos convidados. E aí a gente fala, traga para nós, se bem convier a vocês, um presente que seja profético. Estamos agora recebendo o presente, eu vou abrir a sacola e vamos ver o que virá para o nosso cenário. Gente, que coisa linda! Suspense, a gente precisa de uma musiquinha de suspense nesse momento. Tcharam! Vou tirar aqui Tira, por favor, amiga, a sacola. Ai, meu Deus, está tão bem embalado, meu Deus do céu. Eu vou rasgar, amiga, você me permite? Totalmente. Ó, vou trazer para cá. Vamos ver, gente. O que será? O que ela quer dizer com isto aqui? Ai, eu acho que é um negócio que eu tô precisando lá em casa. Não sei mas se eu vou deixar no cenário. Deixa eu falar, mas é pro CasaCast, gente. Deixa claro, Diógenes. Não, amiga, você foi muito criativa. Vocês estão vendo? Um porta-tempero. Um moedor, amiga. Um moedor de tempero. Nossa, será que vai ficar no cenário, amor? Tô na dúvida. Então, gente, Diógenes, fica a dica, viu? É pro cenário. Então, vocês resolvem aí. Amor, me exorte se você vê-lo na nossa mesa a qualquer hora, tá? Assim, chame a minha atenção. Então, eu pensei, falei, gente, o que eu levo para aquele cenário, né? E esse tema, né, uma casa, muitos temperos, ele é extremamente importante para a gente entender que cada um da nossa casa, cada um do nosso lar tem um tempero diferente, né? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a não criticar o outro, mas a gente começa a ter uma direção rumo ao outro, né? E você entende que você faz parte do crescimento dele, ele faz parte do seu, e uma casa que é uma casa saudável, ela entende que tem muitos temperos e ela usa todos os temperos. Então, tem por exemplo, a pimenta, que ela é picante demais, né? Ao mesmo tempo que tem o alho, que ele é marcante, onde você coloca o alho, vai estar mostrando. Então, cada tempero, cada detalhe, né, dessa construção da casa faz muito sentido e é muito importante da gente entender. Então, lá em casa, a gente tem 3 temperos. Uau! A gente tem 3 temperos porque são mais, mas é porque eu e a Alice, a gente é bem parecido. Então, nosso temperamento é bem parecido. Enquanto que o Eduardo e a Maria Clara já são temperamentos quentes e eu e a Alice somos frios. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, todas as vezes que vocês olharem para esse moedor de tempero, vocês vão saber que, às vezes, vai ser moído, mas
para temperar. Uau! Para trazer um sabor diferenciado. Minha amiga, que coisa linda, maravilhoso. Entendeu? Em resumo, nossa conversa. Tudo a ver. Na realidade. Vai ser moído, vai ser desconstruído. Na realidade, complementando o que a Leidiane falou aqui, o lar, a gente estava falando, eu e o Jorge mais cedo, o lar, ele é a célula-mãe para uma sociedade forte. Então, não existe um tecido social forte se não existirem famílias fortes. Então, o que acontece? Por quê? Porque até pus características aqui, até anotei aqui, coisas que a gente aprende no ambiente de um lar saudável. Olha características para termos uma sociedade forte. Sim. Olha só, é num lar saudável que a gente aprende sobre fidelidade, sobre autoridade, sobre cooperação, sobre compromisso, sobre perdão, sobre servir, sobre sacrifício, sobre cuidado, sobre honra, sobre responsabilidade. Então, é ali, no lar, que nós vamos aprender essas características. Então, às vezes, a gente vê seres já adultos com algumas atitudes que destoam desses princípios de caráter. Se você vai olhar na casa, na formação dele, há uma deficiência na formação dele. Há uma deficiência na formação dessa pessoa. E ela não consegue transmitir certos valores que ela não aprendeu em casa. Por isso que é tão necessário. E essa questão da individualidade, ela é muito forte. Por quê? Porque dentro desses valores, nós falamos de valores que prezam para o bem-estar do próximo. Mas nos temperos são características individuais. Então eu gosto muito de um texto bíblico que começa falando disso, que fala da unidade na diversidade. Porque o que é o ambiente familiar saudável? É aquele ambiente que tem unidade, todas as pessoas estão indo para uma direção, mas que há diversidade. E é muito lindo esse texto, que é em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Olha o que fala. Ora, os dons são diversos, individualidade, diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uau, então, essa é a característica de uma família equilibrada, uma família que está cumprindo o seu papel. Porque qual que é o problema? Posso falar mais um pouquinho antes de entender? O que acontece? Qual que é o problema? Qual que a gente vê hoje? E isso aí reflete na sociedade. Aí você vai ver, se tem esse problema na família, você vai ver isso refletido nas empresas, você vai ver isso refletido nas instituições religiosas, qualquer tipo de instituição. Qual que é o problema? Ao invés de ter a individualidade e a comunidade, porque a individualidade prezada, você respeita as características individuais de cada um, mas as pessoas estão inseridas numa comunidade em que há limites. Ao invés de haver isso, há dois extremos. Ou o individualismo, que é o quê? O eu no centro de tudo, e o individualismo não respeita o próximo, e não entende esses valores, e o principal lema do individualismo é liberdade. Por outro lado... Liberdade sem compromisso. Né? Liberdade sem compromisso, e a gente sabe onde isso vai parar, que é o que tem destruído as famílias hoje. Essa é uma ideologia. Para combater uma outra, que é o coletivismo. O coletivismo é quando padroniza as pessoas. Sim, e as pessoas não têm liberdade para ser o que devem ser. E o que acontece? Você chega... Vou dar um exemplo aqui numa instituição religiosa que acontece muito em vários aspectos. A pessoa está inserida numa instituição religiosa que é padronizada demais. Não há espaço para a pessoa desenvolver seus potenciais. O que ela vai fazer? Ela vai se encher daquilo e ela vai procurar o outro extremo. O que? O individualismo. Liberdade, 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 liberdade. E isso, dois polos, um alimenta o outro. E onde há essa distorção? A distorção está na família. Porque há famílias que têm o coletivismo, o pai e a mãe padronizam e não consideram os filhos, cada um com a sua individualidade. E a família que preza o individualismo. Você pode tudo, você não tem limite, você é livre para fazer o que quiser. E um extremo vai alimentando isso, e é que nós temos vivido hoje no nosso país, até na esfera política, é fruto disso. É fruto do coletivismo versus o individualismo. E aí, o que nós temos que gritar e falar? Peraí, tem um caminho na palavra. É o caminho da comunidade. É o caminho de prezar pela diversidade, no entanto, para um bem comum. Perfeito. A individualidade com seus limites.
e de responsabilidade de cooperação. Nós somos membros de um corpo. Então, é esse ambiente que tem que ser gerado dentro do ambiente familiar. Senão, nós vamos partir para o oposto. E acontece demais. A pessoa chega na adolescência, a criança chega na adolescência, se tem um lar muito, muito rígido e com uma tirania autoritária, o que vai acontecer? Essa pessoa vai para o outro extremo, ela vai buscar uma liberdade, mas na liberdade ela vai encontrar só o individualismo. E o que o individualismo produz? Solidão e doenças emocionais. Perfeito. Porque o que produz do individualismo é solidão e doenças emocionais. Meu bem, eu lembrei de uma estatística aqui, só para ilustrar aí o que você está falando. Eu tô falando muito aqui. Não, mas só porque eu lembrei. Eu só quero lembrar de um negócio. Quem falou que ele não gosta de podcast mesmo? Quem falou que ele não fala? Gente, o homem nasceu para podcast. Onde é que você tava escondendo esse cabelo? O doutor Juliano falou aqui, ó. Esse homem e essa mulher precisam falar mais vezes. Ele nasceu para podcast, amiga. Então, eu lembrei aqui de uma pesquisa da BCC. É esse o jornal, o nome, não é, gente? Sim. BBC. Eu sempre troco, mas enfim. Lá eu li uma reportagem, certa vez, que falava que nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa enorme, onde em cada 4 adultos, eles, na vida adulta, se desligavam das suas famílias de origem. Eles cortavam o relacionamento das suas famílias de origem e foram perguntar para eles, né, o porquê disso, o motivo disso. Então, para eles falam que no momento que eles decidem tomar essa decisão de não se relacionar mais com os pais, com a família, né, de origem ali, eles se sentem livres. Porque provavelmente o que acontecia, né, esse autoritarismo, né, esse não gerava a conexão que a gente quer propor aqui. Nesse ambiente do lar. Então, isso é muito sério. Você imagina, 1 em cada 4 é muita gente. E eu sei que isso foi uma pesquisa de lá, mas é a nossa vida aqui hoje. Quantas famílias a gente vê que os filhos, a gente tem até o caso, né, da Larissa Manoela, né, que está com problema, né, em relação aos pais. Tudo isso a gente precisa entender que começa dentro do lar e começa ainda mais profundo no casamento, né? Sim. É porque a criação de filhos, os filhos, eles vão refletir o ambiente que está entre o casal também. Sim. Então, na realidade, se é uma relação tóxica, muito possivelmente todo o ambiente do casamento e do lar vai ser tóxico. A gente estava fazendo um podcast agora anterior falando sobre masculinidade bíblica e falando sobre o cenário nosso atual de hoje. Por que as famílias têm sido tão atacadas e o patriarcado tem sido tão atacado? Tem que gerar uma disfunção para que eles tenham acesso. É isso que o Eduardo falou. E acontece muito na nossa sociedade, por exemplo. Vou usar um exemplo aqui. Filhos de pastores que não querem servir ao mesmo Deus que o pai serve. Então é uma questão de referência. E eu falei isso no podcast passado. E o grande problema é o seguinte, será que Deus que foi apresentado para essa criança, né? E a questão é a seguinte, é uma incumbência, não sei se você vai concordar comigo, Eduardo, de uma disfunção paternal. Sim. De direcionamento. Você falou um caso esdrúxulo aí. O pessoal hoje não sabe definir masculinidade bíblica de machismo. O machismo é onde traz essa relação tóxica, é onde o cara cheio de dor vai castigar o filho que não seja por princípios, mas ele não conhece princípios. Ele não tem uma referência, um ponto de partida, entendeu? E é onde a gente bate muito em cima. Um homem posicionado, ele gera cura. Mas uma família posicionada, marido, esposa e filhos, é sal nessa terra. Vamos ter a diversidade? Estamos tendo. Muitas, inúmeras. Quem está aí, quem tem um papel de ir à frente, sabe bem do que eu estou falando, desde uma publicação simples que pode edificar a não ter o engajamento que tem que estar. Mas a gente vive pelo que crê. Eu tenho uma crença muito forte que, mesmo tendo toda essa dificuldade como é que eu vou falar, das pessoas estarem acessando isso, é Deus que vai abrir a porta e vai colocar a gente lá. Mas por que eu te falei isso? Esse legado dessa paternidade doentia que está causando esse estrago desde 70. Sim. No mundo, não só no Brasil, no mundo, entendeu? E é onde a esquerda está querendo atacar, é onde muitos estão atacando, gerando expectativas sobre pessoas. Tem pessoas frustradas, por exemplo, com líderes de igreja. Então, está no caminho errado. Bom seria, eu até falei também,
que nossos pais tivéssemos nos apresentado Deus nessa integridade. Que mesmo que não fosse terreno, a gente teria uma referência a quem buscar. E hoje a gente vive pessoas incompreendidas a qual ela quer tratar a causa. Eu tô com um problema aqui, da moda agora é o TDAH. Toma remedinho e tal. Eu não durmo, toma remedinho e tal. Então, tá vivendo a base do capitalismo, fortalecendo essas indústrias, toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se sentir motivado, remédio para se sentir alegre, e nisso tem baixado. A senhora falou de um estudo, existe um estudo que a média de 10 anos para cá é que a cada 10 anos a média de vida do brasileiro tem recuado 5. Aí vem os jornais de esquerda e falam assim, não, a expectativa do brasileiro de vida aumentou. Como? Nunca se ouviu falar tanto, né, de suicídio, principalmente de pais, principalmente de patriarcado. Não é falado, não é estatístico. O senhor trabalha na segurança pública, não é falado de suicídio na polícia. Não é falado de suicídio de professores, de pastores com peso pastoral. Então, eu costumo falar que nós precisamos, sim, levantar famílias com consistência. Mas mais do que isso, Eduardo, colocar homens de confronto à frente disso. A questão você falou do filho. Uma vez eu falei eu fui criado num ambiente religioso e eu falei com um amigo meu, conhecido, que era filho de pastor. E ele falou, não, eu não quero essa vida do meu pai. E eu não quero isso para meus filhos. Então, qual que é o Deus que foi apresentado para ele? Foi o seguinte, é o Deus que tira o pai dele de casa, dos finais de semana. É o Deus que tira o pai dele dos fins de semana, é o Deus que priva a companhia do pai dele, é o Deus que permite que as pessoas ficam lá na casa levando problema o tempo inteiro e o pai dele não tem. Então, esse é o Deus. Só que tem um problema muito sério, isso é uma distorção muito grande. Por quê? Porque a igreja existe para a família e não a família para a igreja. Maravilhoso. Entendeu? Uma inversão completa. É que o pessoal está entendendo que igreja é hospital. Não. E se você for lá atrás, a concepção igreja são famílias que servem famílias. Exatamente. Ponto. Exatamente. Não tem essa questão de hospital, de problema. Por um exemplo, um problema, eu aprendi isso, tá? Ao longo, e as pessoas que me mentorearam. Um problema conjugal. Marido e mulher levam um problema para o pastor. No meu modo de ver hoje, no evangelho que eu acredito, eu acho isso errado. Esse pastor, se ele tem essa autoridade sobre esse caso, ele tem que chamar o marido. Sentar aqui e falar aqui, ó, seu casamento tá ruim? A culpa é sua. Seus filhos não trabalham? A culpa é sua. Qual que é o tempo que você tem destinado à sua primeira igreja? Você tá querendo ser aqui fora ou que você não é lá dentro? Então, eles estão encarando um personagem indo para a sociedade. Muitas vezes as pessoas elas utilizam instituições religiosas como rota de fuga. O ambiente em casa está ruim, aí elas são pessoas que não saem de dentro de instituição religiosa, mas na verdade porque não aguentam ficar dentro das suas casas. É um problema de origem lá familiar. Mas aí consertar as famílias, conserta tudo. Eles vão para lá sem profundidade, é a base, né? Meros frequentadores. É o que eu falo, né? Essa semana eu falei muito sobre comportamento, né? Como nós, principalmente do meio religioso, porque nós estamos nesse meio religioso, temos visto, nós, amiga, mulheres, né, que oram, jejuam e não saem de dentro da igreja, e toda imersão, todo congresso de mulheres que tem, elas estão lá, mas quando elas voltam para suas casas, elas não mudam nenhum comportamento. Sim. E aí as famílias estão falidas, o marido começa a reclamar, do tipo, você vive nesses negócios, mas tá tudo errado. Não tô vendo diferença nenhuma, você né? parece cada vez pior. E a gente volta para os comportamentos, né? Como, de fato, dentro lá a gente brinca no nosso meio que é a espiritual au, né? Todo mundo muito espiritual, mas eu ligo a chave do meu carro e eu volto a ser aquela mulher com comportamentos que me definem como uma mulher com pouquíssimas virtudes, né? E eu queria enfatizar, o senhor trouxe 1 Coríntios 12:4, e na hora que foi lendo, eu fui me lembrando exatamente de Deus criando o homem e a mulher lá atrás. Criando homem e mulher com características diferentes, porém que se complementavam. Exatamente. Singularidades, pontos específicos, mas dizendo para eles, vocês precisam um do outro para que vocês se complementem, para que vocês potencializem as características um do outro, né? E aí eu volto para esse presente maravilhoso, profético, lindo, e que diz tanto sobre o nosso podcast. Enquanto nós, como famílias, não entendermos que existe um chamado para que nós potencializemos as características positivas uns dos outros, porque nós estamos ficando num lugar, nos paralisando num lugar de só ver os defeitos, de só apontar aquilo que não é bom, e a gente esquece daquilo que faz bem, daquilo que é bom, nós continuaremos com uma base social completamente corrompida.
Tecido social fragmentado, né? Tecido social fragmentado. Uau. E aí eu queria que vocês explicassem, né? Lá no começo você falou, Lídia, assim, algo que vocês acessaram e que transformou a casa de vocês, que foi o estudo sobre os temperamentos. Sim. Como que foi isso? Me conta a sua visão e, por favor, depois, Eduardo, traz a sua visão de homem também, que eu vou construir algo com Diógenes daqui a pouco sobre esse assunto. Então, gente, tem sido, né, um aprendizado muito grande, porque a gente precisa entender que quando você entende, primeiro, se conhece, que eu falo, não tem como você conhecer o outro sem antes você se conhecer, porque quando você se conhece, você percebe que você tem várias fraquezas, fragilidades, e que você, assim como o outro, precisa melhorar, né? Eu lembro até de um dia, não sei se você vai lembrar, eu esqueci de marcar na agenda um evento. E o Eduardo falou, pelo amor de Deus, e ele, vocês vão ver, colérico, melancólico, super organizado, com as coisas dele, tudo. E ele fez o compromisso, Diógenes, ele vai até o fim. E aí esqueci. E ele falou, pelo amor de Deus, né? No final do dia a gente perdeu o evento, enfim. Ele falou, pelo amor de Deus, como que alguém não vive sem agenda? Você lembra? Como que alguém humanitário vive sem agenda no meu mundo? E eu falo, eu tenho, mas por que você não anotou? Você não anotou. E eu falei, eu anotei, eu só não vi, só não fui lá olhar, enfim. Uma dificuldade muito grande de conseguir me organizar. E eu achava que eu era assim. Não, eu sou desorganizada, eu não dou conta, e eu achava que era assim. À medida que a gente foi estudando, né, que eu fui me aprofundando nesse estudo, que fala basicamente sobre você conhecer o jeito de você ser, o jeito que você se manifesta para o mundo, e você conhecer o outro, eu lembro direitinho desse dia, que aí a gente teve aquela discussão básica, assim, não, então, desculpa, perdão, não sei o quê, mas fica, né? Remoendo. Aí um dia eu falei assim, em seguida eu falei assim, peraí. Perdão, eu que peço. Eu também peço. Quero deixar claro que mulher tem uma certa dificuldade. Não, eu peço, eu já melhorei. Então, continuando a minha história. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Enfim, continuando a minha história, eu falei assim, peraí, meu bem, tem muita coisa que você pode aprender comigo. E isso eu não sei mesmo, então você pode me ajudar? Uau! E aí, sim. E aí, hoje é assim, meu bem, manda mensagem no WhatsApp. Meu bem, anota na agenda que nós vamos ter, por exemplo, o podcast da quarta-feira às 17 horas, tá? Ok. Passa 5 minutos, ele fala, e aí, você anotou? Anotei. E o que fez? O que essa mudança de comportamento, essa conversa que nós tivemos fez? Fez com que eu ficasse mais organizada, porque ele acabou me treinando nisso. Ele continua mandando as mensagens, né? Porque ele fica checando, né? Ele é excelente supervisor. Até ele ver que pegou mesmo, que deu certo. Que ele deu certo. Mas isso tudo foi por quê? Porque eu entendi o funcionamento dele, eu entendi o meu funcionamento. Então, quando você entende o funcionamento, como que o outro funciona? Eu não funciono com teoria, né? Com teorias longas demais, não. Eu preciso do exemplo, eu preciso da imagem, eu preciso da cor. E foi isso que a gente foi entendendo, né, meu bem? A gente foi trazendo um para o outro aquilo que é a linguagem dele. E paramos de julgar um ao outro, que a gente se julgava muito. O casal, ele tem essa mania, né, de julgar o outro. E essa tem sido a nossa mensagem. Peraí, vamos se conectar. Uma coisa que ela falou para mim, né, que é interessante. Ela já estava estudando muito sobre os temperamentos, e em determinado momento foi muito, muito uma fala que eu me lembro, assim, me recordo. Que eu falei assim, como a questão da organização ali, da situação, ela falou assim, você está cobrando de mim, mas você recebeu isso de graça. Me lembra de uma época que você foi desorganizado. Então você recebeu uma dádiva e está usando essa dádiva para me acusar. Uau. Quando na realidade essa dádiva você teria que me ajudar por ter recebido essa dádiva. Você recebeu essa dádiva para ensinar. Aí você conquistou o coração do melancólico. Assim, nossa, foi muito profundo, amiga. Ela falou. Aí ele parou, eu parei e falei, de fato, a minha organização, ninguém nunca me pediu para fazer. Eu sempre fui organizado com alvos, metas e resultados, porque eu sou um colérico que gosta de alvos, metas e resultados.
Agora, ela, por outro lado, ela é uma fleumática sanguínea que é super empática. Paz e amor. Empática, Paz e amor, tranquila, gente. só que ela tem características que eu não tenho. Ela é empática. É o seguinte, meu negócio é resultado, então eu não tenho essa facilidade de me conectar às pessoas, aquela coisa sentimental, não é tanto do meu perfil. Meu negócio é resultado, e aí eu tenho que aprender com ela sobre a empatia. Então a questão do autoconhecimento, e que também leva a conhecer o outro, isso gera uma conexão. E aí é interessante porque, em geral, aí que tá o negócio. E eu vou falar que você falou mais cedo, que as mulheres falam, tem os insights, tem as coisas, aquela coisa, o palco, aquela coisa toda, mas Deus geralmente põe para a gente se atrair para o oposto da gente. E quem mais toma tempo a gente se transformar e edificar o outro é ali, em casa. Então a principal obra do Senhor está sendo realizada ali no silêncio do lar. É onde a gente está desenvolvendo... O silêncio é o barulho, né, do lar. Quando tem criança. Eu falo do do silêncio em relação ao mundo dia a dia. fora, né? Lá em Entendi. casa é o seguinte, silenciou, a gente desconfia e vai atrás. Qual casa não, né? É. Lid, você trouxe algo muito lindo nessa construção. O dia que você, estudando pelos temperamentos, percebeu e conseguiu verbalizar isso para ele. Para você é fácil, mas para mim não é. Realmente essa característica não é minha. E eu preciso aprender com você. Então, se você tem essa característica, me ensine. E eu quero pegar esse gancho e trazer para a mesa como é necessário que nós acessemos essa vulnerabilidade. Tanto nós, Sim. mulheres, quanto vocês, homens. Porque quando a gente fala tanto, né, que um dos grandes pilares que detonam um casamento é a comunicação. Porque nós não sabemos mais, nós não fomos ensinados a nos comunicar dentro do relacionamento. Né? Eu falo que nossos pais e os nossos antepassados nos ensinaram, talvez de forma inconsciente, que conversar dentro do relacionamento é briga. Né? Que Sim. a gente está brigando. Então não existe uma mesa onde a gente vai ali. Você fala seus pontos, eu falo os meus, a gente equilibra aquilo e entra no consenso. Não, é briga de casal. Então a gente sempre entra armado, a gente sempre entra com o dedo apontado, a gente sempre entra já querendo crucificar o outro e falar o que o outro tem de errado. E como é importante, como nós ganhamos muito mais êxito quando a gente entra no lugar da vulnerabilidade. Poxa, de fato, eu não sou boa nisso. Um dia você trouxe perdão, né? Logo perdão para a mesa, porque é o meu calcanhar de Aquiles, total. Então, até eu admitir isso lá em casa, que o Joyce, eu te peço perdão, e você não pede um perdão, você nunca reconhece que você tá errada. Quase todo homem tem esse problema em casa. Não, esses dias eu enquadrei ela. Gente, Falei, quem não, tá aí agora no nós vamos chat, chegar na conta raiz se do também problema. acontece isso aí na casa de vocês. Não vocês. tem base no negócio disso, não. Vamos chegar na raiz do problema. E eu fui fazendo pergunta, ela olhou e continuou sem falar. Eu falei, vou voltar as perguntas. Pergunta. Você não entendeu? Eu quero que você faça isso, que é o certo fazer isso. Ela, agora eu entendi. Aí resolveu. Mas foi isso que você falou. Parei e mostrei o que é que tem que ser feito. Porque aí veio a construção que você fez. Na hora que ela te falou isso, você entendeu, cara, é isso mesmo. Tem características em mim que não são naturais nela. E por que não usar isso como uma dádiva? Porque o que nós estamos fazendo nessa mesa é o quê? Pegando as nossas características e ajudando pessoas que estão do lado de lá. Na mesa. Colocando na mesa, jogando na mesa, né? Cartas na mesa, literalmente. Então, ter esse lugar de segurança dentro do casamento, onde eu identifico sim as mazelas dele, mas eu decido potencializar o que nele é bom e trazer as mazelas como uma forma de, beleza, existem, como eu posso ajudar nisso? Onde eu posso ser fonte, talvez de cura, talvez de uma percepção de tudo isso, né? E eu quero aproveitar para que vocês falem um pouco, assim, porque a gente entende muito já dos temperamentos. Eu sou amiga da Lid, né? Desculpa, não é todo mundo que tem essa vantagem que eu tenho, mas assim, caminho com ela, já escutei ela várias vezes, já li os livros dela, que daqui a pouco, por favor, fale dos seus livros. Verdade, gente. Quer saber mais sobre os temperamentos só na maternidade? Olha que lindo, gente. Ela deu eu falo que foi a Depois a gente fala mais sobre ele. Falaremos. Mas explica para as pessoas que ainda não entendem o que são os temperamentos. Então, os temperamentos é a forma de você reagir ao mundo, a maneira de você ser, né? Qual que é a diferença entre personalidade e temperamento? Que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Então, a personalidade, ela é o temperamento mais o caráter. Então, a sua essência, a maneira que Deus te criou para ser e
o ambiente, né? O caráter sendo moldado nos ambientes, no ambiente na sua família, no ambiente escolar que você frequentou, no ambiente de instituição religiosa. Tudo isso vai formando a sua personalidade. Porém, a base é esse temperamento que Deus te deu, Deus deu para cada um de nós de maneira única e é inata. Então, quando você nasce, você já nasce com o seu temperamento. Então, por isso que muitas vezes é tão difícil você se tornar outra pessoa. Você olha para alguém e você tenta modelar ela ao máximo, mas você melhora naquele sentido, porque a ambiência faz isso, né, e tudo. Mas você nunca vai conseguir ter o resultado que aquela pessoa tem. Por quê? Porque não é da sua essência. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? Ao invés da gente descobrir essa essência, a gente fica copiando do outro. Então, ao invés de você descobrir, né, quais são os seus potenciais, as suas virtudes ali, quais são suas misérias, né? Qual é o seu tempero, você fica olhando para o outro, se comparando com o outro. Mas se você, né, entender esse contexto que nós temos de formação de caráter, né, das famílias que nós viemos e tudo, diante de Deus, né, colocar isso em Deus e descobrir aquilo que Deus nos criou para ser, é sucesso. Sabe, a gente começa a entender que existe uma vida plena sim, quando você se aceita, porque a gente às vezes não se aceita. Eu cresci querendo ser outra pessoa. Eu sempre falo para minha prima, olha, eu falo de você em toda live, todo ensinamento de temperamento, porque ela era melancólica, era a melhor da sala, ela dava conta de tudo, e a minha mãe sempre elogiava ela. E eu tentava, gente. A hora que eu sentava, dava vontade de tomar banho, tomar água, acompanhar a borboleta voando. Entendeu? E eu não conseguia. Ela ia para o banheiro estudar. Só tirava 10. E eu não conseguia. Então, por muito tempo, eu cresci falando assim, eu não dou conta, eu sou menos, eu sou menor, eu não sou capaz. Me comparando com ela. Que era sempre um elogio que minha mãe trazia, né, dela. Enfim, então a gente precisa entender essas questões e buscar a essência daquilo que nós somos. Então, o temperamento é isso, é a forma que você fala, é calmo, é devagar, você pode até treinar uma oratória, mas a essência vai ser a sua. Né? E é sobre isso, é sobre essência, temperamento é essência. E aí ela foi descobrindo todo esse mundo e foi começando a trazer para você o melancólico, pé no chão, profundo, cara que é misturado com colérico ainda, né? Mais colérico. Ele é mais colérico, mas eu tenho o auxiliar ali. Auxiliar. A gente, são dois temperamentos, na verdade tem um temperamento que é dominante, né? Sim. Que sua característica e principal. E um que te auxilia. Ele dá né? aula melhor que eu. Porque eu aprendi sobre isso aí, foi poderoso. Como que foi isso? Lá no início. Fez a revisão do meu livro, deu gente. Tudo, gente. Aprendeu, ele tá... Inclusive, escreveu o prefácio, que eu falei, gente, tem que ser ele. Lindamente, né? inclusive, Porque... né? Que prefácio lindo, ficou muito bonito, parabéns. Mas você, então, vamos consertar como um colérico que gosta de resultado, que não gosta de mimimi, que não gosta de nhenhenhê demais. Assim. Como que foi a sua primeira contato com o mundo dos temperamentos? Não, o que acontece? A Leidiane começou a estudar sobre a questão... a gente estava, assim, num momento, assim, que o diálogo deu uma travadinha, né? Sim. E aí, o que acontece? E ela começou a estudar sobre individualidade infantil, socioemocional. E aí, um dia, ela chegou lá em casa e falou, eu te entendo. Depois de um treinamento, ela falou, eu te entendo, eu sei, agora eu entendi agora. Eita. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, deixa eu te explicar. E sentou comigo e falou, você não é assim? Assim, fez quase que um teste de temperamento para mim. Eu falei, sim. Ela falou, não, eu entendi como é que você, de certa forma, funciona. Virou uma renovação de votos do casamento. Eu te aceito como você é. E ela mostrou também as características dela e falou, entendi das minhas filhas. E foi poderoso, transformador, porque, por exemplo, nós temos uma fleumáticazinha tranquila e uma sanguínea hemorrágica. Né? São duas, assim, o extremo. Então, você tem que lidar com cada uma de uma forma. A fleumática, se você firmar muito ela ali, ela vai adaptando, ela não vai explodir. Não. Ela só vai se escondendo, porque a adaptabilidade é uma das principais características, né?
E a sanguínea não. Então, a tendência é você não conseguir equilibrar isso aí. Então, foi algo excepcional. Por quê? Porque destravou diálogos, comunicação. Sim. Entendeu? Isso foi muito poderoso. Porque eu comecei a conhecer mais minha esposa e ela começou a me conhecer. Então, quando você vai conversar com a pessoa e você não quer, de alguma forma... Porque se você não conhece, o que acontece? Você vai para se defender e para atacar. Você vai com a arma, Exatamente. com escudo e espada. Sim. Eu vou defender meu ponto de vista e vou Atacar tentar o mudar seu. aquela pessoa. Eu falo ataque e defesa no bom sentido. Uhum. Então, quando você se abre e fala, não, nós vamos construir algo juntos. E a sua característica de ser, a sua adaptabilidade, a sua empatia, ela vai ser poderosa e essencial. E a minha resolutividade vai ser poderosa e essencial. E nós vamos unir forças, juntar as nossas armas para a guerra. Então é diferente. Por quê? Porque ao invés de brigar entre si para um querer mudar o outro, a gente soma as nossas características para algo, para o bem comum. E a gente somou para o quê? Para poder treinar nossas filhas, para criar nossas filhas. A gente somou para poder edificar nosso casamento. Então, e aí os projetos começam a se alinhar. Porque há uma dissociação de projetos. Quando você está ali numa falta de comunicação, cada um vai tocar sua vida dentro de casa. Exatamente. É um negócio completo. Porque fala, ela não me entende mesmo, deixa eu tocar minha vida aqui. Não pode parar. Nós temos um voto, nós não vamos largar. Jamais. Isso não já é tá opção. combinado, né? Nós nunca falamos, foi um voto que a gente fez, uma promessa que a gente fez, assim, a gente nunca ia falar a palavra separação. Então, a gente não fala e a gente não cogita isso. Então, nós vamos resolver. Não existe essa opção. Não existe a Não opção de tem opção separação. B, Nós não vamos tem. até o fim. E aí, Vai ter que me aguentar. Só que aí é o jeito que você vai caminhar que muda completamente. Eu falo pra ele, né? eu sou tão boa. Nossa, como Deus foi bom com você. Você vai ter que aguentar de uma forma tão boa. Tão suave, que fácil, suave, que até. fácil. vontade de Deus Bem-humorada, é né, boa, amiga? perfeita, Tranquila. Perfeito, agradável. Muito bem, muito bem. Então, entendemos o que são os temperamentos. E aí, fala para o nosso público agora, quais são os temperamentos, minha amiga? Então, os temperamentos são 4. Eu gosto sempre de dividi-los entre quente e frio. Os quentes são aqueles temperamentos que são expansivos, eles são extrovertidos. A ação deles é sempre para fora. E as pessoas que estão em volta percebem, né, que eles estão comunicando algo. Então, é o colérico e o sanguíneo. O colérico, ele é mais voltado para o resultado, para o trabalho, para a meta, enquanto que o sanguíneo, ele é mais voltado para as pessoas, né, para o projeto do desejo, né, e não como é que fala? Na execução do projeto. E ele é mais voltado para pessoas. Os temperamentos que são frios, eles são temperamentos que reagem também, porque todos nós reagimos, mas reagem para dentro. Então, são mais introspectivos. Então, esses temperamentos, a ação deles é para dentro e as pessoas que estão em volta, às vezes, não percebem. Então, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, são temperamentos, são 2, que é o melancólico e o fleumático. O melancólico também é mais voltado para o resultado. Ele é mais... Depois a gente vai falar seco e úmido, né? E o fleumático mais voltado para pessoas. Então, os temperamentos também são divididos. Eu falo uma cruz, né? Quente, frio, úmido e seco. Então, tem umas características do colérico e do melancólico que também são bem parecidas. Eles são temperamentos que são atentos, eles são temperamentos mais profundos, mais objetivos. Enquanto que os temperamentos que são úmidos, o fleumático e o sanguíneo, são temperamentos que são mais desatentos, eles são mais avoados, vamos dizer assim, né? Então, eles são mais tranquilos, no sentido de metas e objetivos. O sanguíneo é um temperamento mais agitado, né? De todos os temperamentos, é o mais agitado. O colérico é o temperamento de todos eles mais explosivo. E o melancólico é o mais organizado de todos, né, o mais metódico de todos, e o fleumático mais tranquilo de todos. Mais adaptável. E também. o mais adaptável, mais flexível. Como é que é aquele exemplo da pedra que você fala? A pessoa tá indo para um... O exemplo da pedra é ótimo. É assim, ó. Tá indo 4 pessoas, cada uma do seu temperamento, e de repente no caminho tem uma pedra grande. Aí chega o colérico, ele chega chutando a pedra, mas fala, eu vou passar, né? Dá licença que eu tô chegando. Aí chega o sanguíneo,
Aí o sanguíneo chega e fica... Ai, gente, né? Por que pararam aqui, né? Nem vê o que estava acontecendo. E passa, nem vê direito a pedra. O melancólico chega e fala... que eu fui? Por que eu fui escolher esse caminho? Por que eu não sabia que tinha essa pedra aqui antes, né? E o fleumático, gente, o fleumático vê a pedra, senta, fica esperando alguém para ir lá tirar a pedra para ele. Eu falo que o fleumático é igual aquela banda do Titanic, que o barco tá afundando, eles estão tocando. E ele tá tocando. Ali, tocando, bem tranquilo e feliz. Os temperamentos têm uma ligação com os elementos, água, fogo, ar, como é que é? Sim, terra. Sim, o colérico é fogo. É fogo. É fogo mesmo, colérico. Nossa Senhora, é fogo. Então, ele tem essa expansão, ele é bem expansivo, e ele é bem realizador, líder, né? O sanguíneo, ele é caracterizado pelo ar, que ele é assim, aonde manda ele vai, né? Tá sempre uma festa, tá sempre novidades, né? Um vento. Para onde o vento tá mandando, ele tá indo. O fleumático é a água. A água, ela se molda sempre ao recipiente que você coloca ela, né? Então, o fleumático é um temperamento muito adaptável. E o melancólico é a terra, que é muito profundo, né? Então, tudo que você coloca na terra marca. Então, é o temperamento que é mais... eu não vou falar marcável, mas é o temperamento que mais sente, né? O impacto de fora e dele mesmo, porque ele como é perfeccionista, ele se cobra muito, né? Perfeito. Então tem esses elementos e as características desses elementos falam sobre cada um dos temperamentos. Aí agora também. você imagina, esse conhecimento em relação à individualidade de cada um, você pode alinhar, né, com o seu cônjuge, porque você começa a conhecer características do seu cônjuge, você começa a se conhecer e você começa a treinar e criar seus filhos de uma forma que vai potencializar as virtudes, né? E conseguir ali, de certa forma, tratar as fraquezas que eles têm. Então, isso é poderoso. Por quê? Porque molda o traço característico, né? Molda caráter. Que é onde onde eu ia falar, aquelas características, eu só voltar um pouquinho no início aqui, as características que eu achei assim, eu fui pegando as características, eu achei poderoso, mas é no ambiente familiar que a gente vai mudar essas características. E é conhecendo o outro. Fidelidade, autoridade, cooperação, compromisso, perdão, servir, sacrifício, cuidado, honra, responsabilidade. Isso é moldado dentro do ambiente familiar. Agora, como que você vai conseguir despertar essas características dentro de cada pessoa? É conhecendo essa pessoa e vendo as fraquezas e as virtudes dela para potencializar aqueles pontos fortes. Perfeito, porque quando a gente volta para a base familiar pensando nos temperamentos, a família, principalmente nós como pais, temos ali nas nossas mãos o poder de vida e morte. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, como uma mãe sanguínea hemorrágica, se eu não estiver focada, eu tenho um filho fleumático total. O Eduardo gente, eu coloco ele ele é o da pedra. A pedra chegou, ele olha para a pedra, senta e tá tudo certo. E isso no sanguíneo irrita, né? Irrita. Então, se eu uso para morte, eu começo a julgá-lo, eu começo a sempre compará-lo, eu começo a sempre apontar o dedo para ele, o tempo inteiro irritada. E por conta do temperamento, hoje eu tenho um olhar de falar assim, eu sei que existem fraquezas nele, mas eu sei que também tem virtudes que não fazem parte de mim. Sim. E potencializar isso, né? Potencializar essas virtudes e dirimir um pouco. Sim. Então, como é importante, eu vejo, sim, a importância dos temperamentos dentro das famílias para que nós, como pais, como líderes ali, possamos entender a individualidade de cada um e como no casamento nos preocupar em potencializar o que já é virtude e tentar resolver, tentar dirimir, tentar contrabalancear, tentar até treinar mesmo, né, de alguma forma o que é fraqueza, porque eu acho que quando nós conseguimos olhar para as nossas fraquezas com um olhar de resolução, a gente sai do vitimismo. Porque por quanto tempo a gente fica só olhar, eu sou desorganizada mesmo, e aí você entra num lugar de vitimismo por conta disso, né? Eu falo o seguinte, não se reduza ao seu temperamento. Perfeito. É você diminuir, né, a um rótulo. Não é rótulo. É uma ferramenta que você vai conseguir melhorar, avançar, crescer, e principalmente nos seus relacionamentos. Então, quando você se reduz a um nome de um temperamento, você tá falando que você está dando um decreto, um destino, que na verdade não faz sentido.
Deus nos criou, né? Algo que é limita. ilimitado. Isso. Então, Deus nos criou para um propósito profético incrível. E se você falar que você é só um temperamento, você... Até lembrando que o estudo dos temperamentos, ele não é algo que está dentro da Bíblia. Então, é um estudo de comportamento humano. É uma interpretação, então, se você é uma né? interpretação, então ele não é um rótulo definitivo. Agora, é claro que isso ajuda, né, para você identificar traços e características que cada um tem. 1 Coríntios 12:4, um né? estado de recurso a qual você se designa a conhecer, uma sabedoria, né? Sim, exatamente. Do comportamento em si, que coloca muita coisa. Por um exemplo, nós quando fomos fazer as formações e tal, essas coisas, eu não era tão próximo do evangelho assim. Então, mas esse estudo, todo esse perfil, me fez querer cessar as dores. E aí que, conciliado ao evangelho, foi promovida a cura, entendeu? Agora, tem muita gente que não tem nem esse conhecimento no evangelho e nem esse conhecimento humano, de certa forma, né? Então, eu acho que assim, que o autoconhecimento é você parar, entender que você está indo para um lugar onde pode não dar em nada, refletir-se e contestar, né? Falando dos temperamentos, eu lembro muito, no início da nossa trajetória, daquele livro, 5 Linguagens do Amor, né? Sim. O quanto aquilo ali trouxe muita compreensão entre eu e ela, do perfil clareza, né? Clareza, Exatamente. E foi lindo você construir isso, Lid, porque um dos entraves que o Diógenes teve com algumas ferramentas, dentre elas o temperamento, é essa questão de se rotular. Então, a primeira vez que eu trouxe para ele a questão dos temperamentos, ele falou assim, para, porque eu não quero saber de coisa que me rotula, eu sou colérico. E lógico, né, eu não fui sábia, porque eu cheguei cravando todos os defeitos dele. Falei, você é isso, você é colérico, porque o colérico... E só peguei os defeitos, entendeu? Claro, né? E aí, lógico... Sempre, sem quando a gente não entende direito, na hora da discussão, eu já joguei que ele era colérico, e aí ele odiou essa história dos temperamentos. E foi um tempo para ele quebrantar o coração de novo e acessar esse lugar. Porque ele via muito como isso, né, amor? Para de me rotular, para de falar o que eu sou e pronto, e acabou. Mas isso pode se tornar, dependendo da forma que você aplica, sim. pode se tornar um Exatamente, rótulo. Sim. um rótulo. Então, quando você traz a potencialidade individual nossa, não se rotulem. É uma ferramenta, é um plus, né? É algo a mais para você se conhecer e poder usar ao seu favor. Mas não é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não é para isso, né? Isso não é bíblico. Não. Nós estamos sendo transformados. Metanoia. de glória em glória, de glória né? em glória, então. Eu tenho uma frase que eu postei há um tempo atrás, eu lembrei dela, que é o seguinte: cada um é o que dá conta de ser até que tome consciência de quem é e escolha ser diferente. Uau. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Cada um, ele vai ser o que dá conta de ser, até que ele tome consciência e decida ser diferente. Então, o que a gente quer propor aqui é, ao invés de você ficar apontando o dedo, né, para o outro, para o cônjuge, para o filho, rotulando e colocando esse comportamento, né, às vezes a forma que você fala é uma forma tão pejorativa, mas para um pouquinho, tome consciência, né, de quem você é, e aí você pode ser diferente, e aí quando você muda, o ambiente muda, né? As pessoas vão mudando a sua volta. E na verdade, se tivesse casado com o mesmo temperamento que a gente, não ia dar essa coisa toda que acontece. Não ia ficar monótono, né, amiga? Gente, pensa, todas as metas cumpridas no mesmo dia, na mesma hora, nem um minuto atrasado. Nenhum entreveiro. Isso foi tão lindo, porque eu acho que o Diógenes começou a entender e agora ele me passa listas, amiga. E eu fico tão feliz com isso, porque agora, ele dá domingo, ele fala assim, eu vou te passar uma lista do que eu preciso que você execute durante a semana. E aí ele me passa, e eu olhei para ele e falei, gente, que glória isso, ele entendeu que eu preciso de pegar no lugar, de visualizar, de olhar e falar assim, nossa, senão o vento me leva. Senão o vento me leva. Não, de repente algo me distrai e eu vou, e eu simplesmente vou. E realmente eu acredito muito. Mesmo lembrando, às vezes esquece, né? Pois é, aí faz você parte. tem que lembrar de novo. Lembrar de lembrar. Lembra de lembrar. Lembrou de lembrar. Aí do quando que eu você te lembra pedi? muito, aí ela com raiva fala assim, eu vou lá fazer, aí já não adianta. Ele fala pra mim, ele fala. Não, você só faz isso quando você fica com raiva. Eu falei, eu tô com raiva, não. Sabe o que eu aprendi? Ó, meu Deus, me perdoe. Mas eu aprendi o quê? Entrega. Falo o seguinte.
Eu aprendi Eu o quê? quero ouvir, peraí. Vamos provocar ela de um jeito que ela fica com raiva já de mais rápido, que ela já resolve e faz mais rápido. Eu acho que assim, acessar Que a absurdo, sabedoria gente, nessa mesa. é uma coisa... Ele tá fazendo isso também. É uma coisa ímpar, né? Nós tivemos um episódio aí do... Pode falar, amor? Não sei. Agora você me preocupou. Agora fala. Nós tivemos Agora eu tô episódio, curiosa. Fomos lá, fizemos nossos passaportes, belezinha. Eu atormentei ela. Lembrei de todo domingo. Não, detalhe, peraí. Começar do começo, Começar gente. do começo que a gente gosta de alguns detalhes. Casos Fiz o de casal. passaporte, aí, né, fomos lá, fizemos todo o trâmite, aí fomos embora para casa e fala assim, daqui 15 dias seu passaporte estará pronto para você vir buscar. Se você não buscar em 90 dias, ele vai ser Recolhido, destruído. recolhido e acabou, entendeu? Tem que fazer outro, tudo, não guardam não, eles incineram o passaporte e usam o material para outra coisa. E é um super tranquilo, 90 dias, tranquilo demais. Pode dar Eu, continuidade. no dia fatídico, fui lá, peguei e ainda levei o comprovante dela. Deu não. 15 dias, Você- ele tava lá. Você não pra pode pegar o pegar. Liguei pra ela e falei, você que vai ter que vir. Já aproveita, vem e renova sua habilitação. Aí começou os lembretes. Lembrete todo domingo. todo domingo. Aí teve um dia que deu confusão. Aí que ela não fez mesmo. Eu fiquei pensando, aí a gente vai pro secreto. Aí teve um dia, assim, confesso que passou o tempo também, eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Qual que é a sua prioridade? Aí eu fui lá na sabedoria da palavra, qual que é a sua primeira igreja? Mas quantas vezes eu vou ter que pedir a mesma coisa? Aí ela foi, só que eu tinha passado os 90 dias. Passaporte Senhor. cancelado. Sentei Só na o dela. mesa, Aí moça, agora vai viajar você e os meninos? falou, amor. Foi exatamente isso que ele me falou. Ele é o seguinte: vai ter uma conferência, eu estou indo, e se você não tiver seu passaporte, você não vai. Aí, amado, eu corri para esse passaporte. Mas eu cheguei lá e não tinha mais passaporte. E aí? E a humilhação de ligar para esse marido e falar assim: então, meu passaporte foi cancelado. Mas não pediu perdão, viu? Até hoje. Vai pedir agora, gente, ao vivo. Você me perdoa, meu amor. Eu realmente fui muito relapsa nesse momento da minha vida. Foi desobediente. Também. Relapsa também. e desobediente. Nossa, gente, perdão em rede nacional. Nossa, Que é isso? uma cura nesse casamento, nesse O momento. senhor pode levar eu. Amiga, é alguma característica do sanguíneo isso? Esse fato que nós acabamos de contar? Total. Porque o sanguíneo é evento, né? Eu tenho certeza que todas essas vezes que ele colocou na lista pra você fazer, você não planejou pra fazer? Muito! E eu levei a sério mesmo. Falei, nossa, gente, De essa verdade. semana não vai passar. Essa Eu ia falar semana também, não vai passar. não vai passar. Só que acontece? Outras Não é prioridade. coisas vêm. Não é que não é prioridade. Obrigada, São amiga. muitas Escuta, prioridades. São seus muitas ouvidos, por favor. prioridades. São muitas Aí prioridades. ela se perde na prioridade, naquilo que realmente é É importante. prioridade. Na Mas aí que a verdade- gente vai na palavra. Quem é seu sacerdote? Sim, não, eu não Porque estou era falando que que ela Deus tá certa. justificando. É o Deus cônjuge ou Deus... Não, ela não e outras tá justificando. prioridades? Não, eu não estou justificando, não existe justificativa. Isso, Né? não mesmo. Porque, inclusive, né, a submissão, deixa eu te falar, nem soberbos, nem insubmissos, Insubmissos. mas humildes, né? Humilde. Eu tô só na humildade aqui. Então, mas é uma dificuldade que o quê? Ela precisa, no caso, né? Ela precisa realmente da Terapia. lista, que você lembre ela, e ela precisa saber que ela esquece. Então, ela precisa de um despertador, ela precisa de várias coisas que vão lembrar ela durante a semana para que aquilo não fique, né? Aí, da lista toda, você fala, qual que é prioridade? Que eu vou colocar meu despertador, fica tocando aqui. Era o passaporte. Então, gente. Me e ajuda, aí gente, o quê? por favor. Ela errou e tá colhendo, né? Eu A vou permitir que consequência. ela me leve no aeroporto, tá tudo certo. Ele falou Nossa, que vai no gente. aeroporto, vou despedir dele. Eu falei, gente do céu, que coisa, né? Aí mexeu com a sanguínea também, né, amiga? Mexeu com a Mexeu sanguínea. com a sanguínea, exatamente. Conta pra gente um pouquinho, amiga. Eu sei que gente, eu falei pra ela que ela tinha que gravar e só apertar o play, né? Porque quando a gente vai falar de temperamentos, a gente quer saber um pouquinho das características. Se você Sim. puder citar, Eduardo, por favor, ajude. Você revisou o livro, você pode falar aí de 2 características, Sabe de 2 tudo. temperamentos e ela de 2 temperamentos. Ó, Então, eu- pronto. Fraqueza. Vai falar sobre os Fraquezas e temperamentos. dificuldades. Ele eu vai vou falar dar sobre- ela, né? Então Eu vou tá. complementar. Não, fala sobre o seu primeiro, que aí eu Não, quero ver o pode que ele falar. já teve revelação. Não, pode Vai, falar, fala. Fala aí, Fala porque sobre os como bom coléricos. eu vou falar de coisas muito boas sobre os coléricos. Gente, Passar pro detalhe, meu lado. que é desse jeito, tá? O colérico, ele não vê defeito nele, não.
De falar, até aquilo que é defeito, ele fala, não, mas isso aqui é importante demais, é um privilégio. Deixa eu te falar. Essa hora é a hora que, sabe quando a gente está naquelas ministrações de sexualidade na igreja, e a ministrante, eu falo que a Ariane sempre faz isso, para de cutucar o marido, não tá na hora, eu vou falar umas coisas aqui que eu sei que você vai identificar nele, mas não cutuca, não revira o olho, não ri, não nada. Então eu vou ficar comportada enquanto você fala do colérico, não vou fazer nada. Eu vou ficar bem quietinha. Vou ficar bem quietinha aqui. Então, gente, o colérico, ele é um temperamento que a gente já sabe quente, né? Que o elemento dele é fogo, né? E por ele ter essa expansão toda, ele tem uma liderança muito forte. E ele também é uma pessoa que tem muito foco no resultado. Então, os relacionamentos dele é focado no resultado. Então, ele se relaciona, mas ele geralmente se relaciona para um objetivo específico. Então, assim, na cabeça do colérico, ele não vai se relacionar como o sanguíneo, por exemplo, só para ser amigo. Não, eu sou amigo por quê? Para quê? Como é que é? Existe essa troca, mas não é intencional necessariamente, mas é o filtro que ele faz sempre, né? Ele também é de um temperamento que tem dificuldade de reconhecer os seus erros, né? De reconhecer que ele precisa mudar. Por quê? Porque ele é sempre muito assertivo. Sempre que ele fala com muita firmeza. E muitas coisas que o colérico fala, né, meu bem? Muito convicto, é muito né? convicto, Muito convicto. muita sabedoria. Já tá Ele é um tudo certo. excelente resolvedor de problemas. Então, como ele é um bom resolvedor de problemas, como as coisas geralmente dá certo, porque ele tem essa visão holística das coisas. Abre aí. Não, eu só vou mencionar. Pode continuar, né? Então, a holística, assim, das coisas, o que acontece? Ele consegue fazer algo, assim, que as coisas... é a visão do todo. Às vezes tem pessoas que não sabem o que é holística. Isso. A visão do todo. Eu sou melancólico um pouco, tá? Ele foi pro profundo. Isso, pro profundo. Então, o que ele faz? Ele não reconhece porque ele fala, gente, tudo que eu faço dá certo, olha aí pra você ver, eu resolvo tudo, eu consigo fazer tudo. E a grande questão dele é... Gente, ela tá dando olhares, tá sendo trocado olhares aqui. Só porque você levantou, fiquei preocupada, tá tudo bem, né? Tá bom, então. Então, o que acontece? Ele tem essa dificuldade de reconhecer porque as coisas estão dando certo. Só que, ao mesmo tempo, ele passa muito por cima da outra pessoa. Então, ele reduz um pouco aquilo que a pessoa está falando, está sentindo, porque fala, não é possível, né? É tão óbvio. Então, para o colérico, é óbvio muitas coisas, né? Óbvio muitas coisas. Que não é óbvio para os outros temperamentos, por exemplo, né? O sanguíneo. Então, eu vou falar, dando exemplos aqui no casamento, tá? Por exemplo, quando você precisa resolver, por exemplo, né, alguma coisa, alguma questão. Para o colérico, ele já consegue visualizar tudo que precisa ser feito, né, dentro do processo. Então, para ele é óbvio que precisa acontecer aquele processo para que o resultado aconteça. Mas para o sanguíneo, não. Então, o sanguíneo, ele é quente, ele é expansivo, só que como ele tem o vento como elemento dele, ele se distrai muito fácil. Então, ele tem dificuldade de estabelecer os processos, aquilo que tem que ser feito no processo. E é por isso que, às vezes, choca muito, né? Quando é marido e mulher, o colérico com o sanguíneo, porque o sanguíneo ele tem dificuldade de fazer esse estabelecimento dos processos e permanecer nele. Porque vai chegar alguma novidade no caminho e o sanguíneo vai se distrair. Então, o sanguíneo é uma pessoa para cima, uma pessoa que gosta muito de novidades, que gosta muito de falar, de conversar, tem o dom da fala, você pode ver aqui, né, a Tainara fala. Você pode dar, gente, para o sanguíneo, você pode dar um tema que ele nunca ouviu falar, que ele vai falar. Só colocar na mão dele que vai dar certo. Sobe no palco, pega o microfone, fala. A maioria deles é assim. E quando vai realizar, né, projetos, tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque não consegue estabelecer os processos e permanecer naquela linha. Então, precisa treinar o quê? Vencer a procrastinação, vencer a indecisão, muitas vezes, que é muito indecisa. Será? Não, deixa isso aqui, depois eu faço, porque não decide, enquanto que o colérico é muito decidido, ele é muito ousado, né? E o sanguíneo, ele é ousado, porém, ele só no oba-oba, de repente ele tem uma ideia extraordinária.
mas não coloca em prática. Entendi. Então eu falo que o sanguíneo ele tem uma gaveta de projetos, todos inacabados. Então o sanguíneo é aquele que começa a ler um livro e não consegue terminar. Ou demora, fica 2 anos lendo o mesmo livro. E eu recebi até um testemunho do meu livro, né, de uma sanguínea. Ela fez a mentoria dos temperamentos comigo e ela falou assim: Leide, eu preciso te mandar essa mensagem. O seu livro é o primeiro livro que eu leio de capa a capa, completo. Eu falei, uau. Ela falou, não, eu tive que te contar isso, porque superação. Tinha 39, ela tem, né, 39 anos, e assim, superação da sanguínea, lendo o livro de capa a capa. E isso é treinável. É isso que a gente precisa entender. Que às vezes a gente se esconde nesse temperamento, nesse nome, como eu falei, a gente se reduz a esse temperamento, a esse rótulo, e não melhora. Não, é isso que eu tenho dificuldade, então eu vou treinar isso, eu vou melhorar nisso, né? Aproveitar essa parte do treinar, traz pra gente o que o colérico pode treinar. Humildade, né? Ouvir, porque o colérico ele tem dificuldade de ouvir o outro, porque como ele sempre tem razão, para que ele vai perguntar? Não precisa perguntar, né? Porque ele já sabe. Então, a humildade e o ouvir é algo que o colérico precisa aprender. Também. E a empatia, né? A empatia também é muito importante, porque tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Interessante aqui, Tainá, eu tenho um capítulo no livro que eu achei muito legal o livro dela, nesse capítulo aqui, que ele traz características a característica da maternidade. Filhos coléricos, mães sanguíneas. Filhos coléricos, mães... E fiz um cruzamento com dicas e características de cada um. Ontem eu vendi 4 livros dela na minha mesa foi muito de casa legal isso aqui, porque é muito prático. É muito gente, prático. ela fez um cruzamento dos temperamentos para você que é sanguínea saber lidar com seus filhos de outros temperamentos. Isso aí vale por cônjuge, porque aqui, é claro, é voltado para a maternidade, mas vale para qualquer relacionamento, tem os insights, para amizade, né? tem os insights ali para você entender como que é o funcionamento. Então, muito, muito legal mesmo. Aproveita e fala do livro antes de você falar dos outros 2 temperamentos. A sanguínea o vento já bateu, a sanguínea já foi para outra parte, entendeu? Mas a gente vai voltar nas outras características. Em seguida, cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos. É para segurar a audiência. Entendi. É técnica. Técnica. Entendeu? Exatamente. Vamos falar, mas já a gente volta a falar dos temperamentos. Conta do livro, Então, gente, esse livro foi, assim, uma realização, né, meu bem? Porque estudei muitos anos sobre isso, falei muito sobre isso. E há 2 anos atrás eu tinha começado a escrever, parei. E esse ano eu fui desafiada a terminar de escrever e lançar o livro, né? Transforme Sua Maternidade, Temperamentos que Conectam Corações. Então, se você perguntar para mim, por que a gente precisa aprender sobre os temperamentos, é para você se conectar um com o outro. E não tem como nós, como mães, como pais, como família, a gente ter uma família saudável sem se conectar. Não tem como. Às vezes a gente fala assim, tem que conduzir os nossos filhos a Cristo, tem que evangelizar, tem que ensinar o caráter, tem que ensinar tantas coisas. Mas como que você vai ensinar alguém, um filho, se você não tem conexão com ele? Como que você vai ensinar um filho se você não consegue acessar o coração dele? Perfeito. Entra no ouvido e sai no outro. Perfeito. Então, é sobre isso esse livro, né? Eu falo sobre os temperamentos, sobre como se conectar com os filhos e termino falando sobre os temperamentos transformados, como ter o seu temperamento transformado. Então, tem sido assim maravilhoso, tem sido incrível os testemunhos que têm chegado. Transformador mesmo, Transformador. Né? Transformador, como o título dele mesmo diz. É realmente um livro lindo. Além de ser... O link tá na minha bio, viu, gente? Se você tá assistindo, link na minha bio, Leide Rodovalho. Nós vamos deixar também o link na descrição do vídeo. Então, se você, por acaso, está assistindo esse vídeo depois, não pegou ao vivo, o link tá aí na descrição do vídeo. Entre e adquira o seu, porque, além de tudo, como boa sanguínea que sou, ele ficou lindo, né, amiga? Ele ficou super visual, ele ficou didático. Vou abrir aqui um pouco para vocês. Ele tem desenho, tem frases. Ele ficou, eu amei. Ele ficou um livro gostoso de ler. Tem tarefa, adoro a parte da tarefa também. Você viu? Para fundamentar a gente. O que eu penso é o seguinte, ler um livro e você não aplicar, você tá ali... Não aplicar não faz sentido. Você está perdendo seu tempo, né? Sim. Então, foi isso que eu pensei. Falei, para a mãe é tão difícil parar, sentar, ler.
Então, o meu desejo é que você realmente aplique o livro aí na sua prática, né, da maternidade, da paternidade aí, no seu casamento. Dá para aproveitar para todos os relacionamentos, né? na verdade. Também acho, concordo com isso. Vamos voltar, então, para os temperamentos. Vamos falar frios. agora dos temperamentos frios. Depois a gente fala um pouquinho dos cruzamentos. Sim, com certeza. Então, vamos para os frios agora, que são mais introspectivos, que a ação deles é para dentro. Melancólico, né? As pessoas melancólicas são pessoas que têm uma alta exigência, são perfeccionistas, mas são muito excelentes, são muito sábias. Elas gostam de saber com profundidade daquilo que é o conhecimento. Então, gostam muito de ler livros, gostam de se aprofundar nos assuntos. E, ao mesmo tempo, por gostar muito de se aprofundar, de saber muito, ela é perfeccionista e ela se cobra muito. Então, quando a pessoa entende que ela é perfeccionismo, que ela é, melancólica, a primeira coisa que ela fala é: nossa, realmente, eu vejo as coisas, né, pelo lado sempre negativo. Por quê? Porque às vezes ela não consegue ter a visão para o lado bom. Então, o grande teste do melancólico é olhar pelo lado bom, né? Ver a bondade nas coisas, porque eles vão muito profundo na análise, e aí eles só veem esse lado mais pessimista. Mas são muito organizados, são metódicos, são grandes professores, grandes mestres, eles gostam muito de fazer coisas sozinhos. Então, os jogos, por exemplo, para os filhos, são mais sozinhos, eles têm menos amigos, mas são muito fiéis aos seus amigos. Então, eu falo que eles têm poucos e bons amigos, são metódicos e são excelentes para criar métodos, justamente por serem metódicos. Então, eles criam com facilidade os métodos, né? Escreve livros com facilidade. Perfeito. Fleumático. O fleumático, ele é uma pessoa tranquila, calma, mas parada, que precisa desse tempo sem nada, sabe? A caixinha do nada, né, meu bem? Precisa ficar lá assim, ó, parado. E ele é de um temperamento que às vezes deixa passar muitas oportunidades. Por quê? Porque ele tá parado. Esperando a hora perfeita. Esperando a hora perfeita de acontecer as coisas e não vai acontecer. Então ele é muito indeciso também nas questões para resolver. Quando ele pega para fazer, ele faz muito bem feito, porém ele fica esperando, né? Então a procrastinação também é algo muito forte no fleumático. Fica parado, deixa para depois, né? E não tem essa sequência de pegar para fazer as coisas. A grande calcanhar de Aquiles do fleumático é a preguiça. Por quê? Ele gosta de ficar quieto, parado. Então, por exemplo, se você quer que o fleumático faça algo, você tem que pedir, porque ele não vai perceber. Não vai perceber. Por exemplo, eu falo para o Eduardo, né? Às vezes eu vejo uma coisa fora do lugar lá em casa. A primeira vez que eu vejo, eu sou fleumática, gente. Só para falar. Só para deixar claro. A primeira vez que eu olho, eu vejo. E eu falo, nossa, eu tenho que guardar lá. Se eu passar novamente naquele lugar, eu já nem vejo aquilo mais fora. Não é, meu bem? Então, aquilo vira uma paisagem, vira uma decoração. Para mim, eu não vejo. Então, muitas vezes o Eduardo fala, meu bem, você percebeu? A gente tem um cabide, né, no banheiro, na porta do banheiro. Aí ele falou, você percebeu que tem 2 meses que esse vestido tá pendurado lá? Ele nem foi pra lavanderia, ele não voltou pro armário, ele tá aí. Ele é um enfeite, ele é um enfeite, a decoração da casa do banheiro. Por quê? Porque não vê. Né? Esses dias eu tava conversando com a minha cunhada, tal, e ela falou, não, porque a minha dificuldade com meus filhos e tal, na organização é isso. E eu falei, a minha dificuldade é não ver. O fleumático, ele às vezes não vê. Então, isso faz com que ele deixe passar muitas coisas. Em relação aos filhos, em relação ao casamento. Ele não é tão atento, ele não demonstra as emoções com muita vivacidade. Não, tudo é muito linear, né, meu bem? Tudo bem, vai adaptando, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o fleumático. Eu fico imaginando, né, esse cruzamento do colérico com o fleumático. Como é desafiador, né? Desafiador. Desafiador. Você falou tudo, desafiador. Não, quando você entende a pessoa, você começa a criar elementos para facilitar a vida dela e a nossa. Né? Então, esse é um fato. E aí você, ao invés de cobrar, você auxilia a pessoa
naquele sentido. Também você se conhece, porque você tem que ver seus defeitos também, né? Você tem que entender que a pessoa tem qualidades e características que você não tem, né? Então, a questão eu falo, como bom colérico, né? A gente pode estar sozinho no Afeganistão, que a gente vive. De boa, eu posso, no meio de uma floresta eu vivo. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem essa necessidade de sociabilizar o tempo inteiro, né? Eu não tenho, entendeu? Então, essa empatia, essa questão mais sociável, eu recebo muito da característica dela, né? De ter empatia com as pessoas. E então a gente vai se complementando. É maravilhoso. Não, eu falo o seguinte, a gente precisa entender essa questão dos temperamentos, realmente aprofundar nisso, porque, por exemplo, o martelo, ele é bem capaz de furar um buraco, não é? A gente pode furar um buraco com o martelo, mas vocês concordam comigo que ele vai ser muito mais eficiente se você usar para martelar um prego? Sim. Então, é sobre isso. Você, às vezes, coloca a pessoa num lugar, numa função, até mesmo no casamento. Eu não estou falando em relação a trabalho. A gente está falando na família, que é... É porque no RH de empresa o pessoal entende pra caramba de temperamento para poder direcionar as pessoas. E aí eu falo, a gente estuda tanto. Você imagina, empresas contratam consultorias sobre o comportamento humano e dentro da família a gente ignora isso. É incrível isso, né? E onde deveria mais saber sobre o comportamento humano teria que ser na família. Eu falo muito isso com o Diógenes, nós passamos por algumas situações de ver casamentos de grandes amigos, assim, passando por dificuldades muito grandes, até chegarem a divórcio, separação, e como nós vemos esse comportamento, né? Como nós investimos no que é de fora, a gente investe em curso, a gente investe em reciclagem de tudo que nós trabalhamos, a gente investe nas novidades. Eu preciso ir lá, preciso de conhecer mais a respeito do meu trabalho, do que eu faço para me tornar um profissional melhor. Mas quando eu começo a ter problemas dentro dos meus relacionamentos interpessoais, principalmente dentro da minha casa, nunca é a primeira opção, buscar conhecer mais, buscar me aprofundar naquilo. E como tantos casamentos, tantos relacionamentos entre pais e filhos têm entrado no lugar de sofrimento, porque as pessoas se recusam a buscar conhecimento a respeito disso. Então, trazer os temperamentos para a mesa do CasaCast é trazer esse alerta. Conheçam-se, busquem entender quais são as fragilidades e quais são as virtudes daquelas pessoas para que vocês conectem esses corações dentro da casa de vocês. Os temperamentos são ferramentas de cooperação e não de opressão. O que você falaria para uma pessoa que já está ali nos seus 40, 50 anos, fala, não, eu tinha que ter entendido isso quando era mais novo, agora já não tem tempo mais. Uau! Eu falo para ela que nunca é tarde, tem sempre tempo. O tempo nunca é perdido quando você começa a investir em você e investir nos relacionamentos que estão à sua volta. Então, é possível sim, à medida que você estuda, à medida que você treina, à medida que você conhece. Então, se você chegou nessa idade, né, entre 40 e 50 anos, e só agora descobriu, tem uma avenida diante de você para você melhorar, né, conquistar as pessoas que estão à sua volta e conquistar coisas que você não tinha conquistado até hoje, né? Inclusive, as situações que a pessoa passou no desconhecimento, elas vão servir para aumentar também a medida de sabedoria para lidar dali para frente. Porque se ela passou com desconhecimento, ela errou muito. Mas esses erros, eles vão ser transformados em ferramentas para poder ajudar outras pessoas e para progredir. É porque a noção de tempo nossa ela é muito limitada, né? A gente fica pensando em termos de cronos, né? Sim. Mas esse tempo cronológico, ele para o Senhor fala, né? Para mim, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, o que ele a gente for pensar nos grandes homens de Deus, você pega o que é o tempo. José precisava estar 13 anos na prisão, sendo preparado, na prisão, né? Mas, na verdade, aqueles 13 anos eram necessários para o processo que ele ia passar lá na frente para forjar ele. Então, eu sempre falo tem pessoas que chegam, a gente vai conversando, na época que a gente pastoreava e tal, e aí a pessoa ficava assim, mas as coisas não acontecem, eu chego aqui, as coisas, eu falei, deixa eu te falar, para Deus te usar para ressuscitar um morto, é daqui para ali, é hoje. E aí, se é usado para ressuscitar um morto, de repente vão ter milhares e milhões de pessoas para chegar aqui e saber o que está acontecendo. Mas para Deus forjar você, para você estar preparado para estar nessa situação, aí leva muitos anos.
Então, é dessa forma que aconteceu com Moisés, é dessa forma que aconteceu com José. Se a gente tiver essa carga de conhecimento, mas não vem com a medida de sabedoria e de quebrantamento necessário, o que vai acontecer? Nós não vamos expressar a glória do Senhor aqui no nosso tempo. E é para isso que nós estamos aqui, gente. Só tem um objetivo aqui, entendeu? Dentro da família, dentro das instituições religiosas, dentro da igreja, no nosso trabalho é o quê? É expressarmos a Trindade. A Trindade é a comunidade perfeita. O amante, que é Deus, o amado, que é Jesus, e o amor, que é o Espírito Santo. Vamos citar Santo Agostinho. Então, é o amante, o amado e o amor. Essa é a comunidade perfeita. Então, é esse laço de afeto que a gente está sendo formado para expressar através da nossa vida, através da nossa família e dentro de onde a gente estiver inserido. Então, é por isso. Então, se não tiver quebrantamento, você chega, fica aquele cara chato, cheio de conhecimento, que não vai produzir frutos para a eternidade. Você poderia... Não constrói legado, né? Para a eternidade. Às vezes você constrói um legado físico. Uau, perfeito. Mas não constrói um legado para a eternidade, porque o legado para a eternidade só vem com a cruz. E a cruz é sacrifício, então não tem como. Eu lembrei aqui agora, que está lá em 1 Timóteo 3,5, que fala sobre o sacerdote, né? Antes, governe bem a sua casa. A gente preocupa tanto a gente fala sobre isso, eu falo sobre isso, sobre o transbordo, né? Você transbordar, mas as pessoas estão esquecendo da onde que elas transbordam, né? Onde que Deus está construindo. A gente teve um ano que a gente entendeu isso, né, meu bem, de uma forma muito poderosa, assim, que a gente estava, o principal era a nossa família. Antes a gente fazia para todo mundo, a gente fazia para fora. Né? Então, eu queria conhecer os temperamentos para eu ensinar sobre os temperamentos, eu queria conhecer os temperamentos para eu ajudar as outras pessoas. E a gente, por um tempo, né, eu me esqueci de dentro da minha casa. Então, não faz sentido a gente transbordar sem antes governar bem a nossa casa. E esse governo, né, o governar bem, o saber para onde eu estou indo, falar sobre eternidade, eu gosto sempre de falar que maternidade, paternidade não é sobre moralidade. É sobre eternidade. É algo muito mais profundo do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que é educar a criança, como ela vai falar, como ela vai comer, na escola, ela ser alfabetizada, é muito mais do que isso. Além disso, né? É eternidade, né? Então a gente precisa voltar-se para dentro dos nossos lares, para os relacionamentos. E eu quero deixar aqui algo que sempre foi uma prioridade minha e do Eduardo, assim, que é o casamento. O casamento. Não tem como a gente ter uma família forte sem ter um casamento forte. Não tem como você, não tem como você usar os seus filhos como fuga, achando que eles estão tomando toda a sua vida e deixar o seu casamento de lado, porque você não consegue enfrentar o problema que você está tendo. Então, é necessário cuidar do seu casamento. Antes de você querer, né, lá fora, acontecer tantas coisas, governe bem a sua casa, volte-se para a sua casa, vai ter erro, vai ter problemas, vão ter discussões, mas assim, tenha esse coração para dentro do seu lar. Interessante que a gente hoje fala-se muito sobre o reino, né, e a gente tem uma tendência a encarar o reino com parâmetros e requisitos humanos. Então, quando você fala em termos de desperdício, quando você falou em termos de desperdício. Eu desperdicei 40 anos. Mas que tamanho desperdício é Deus na Terra em 30 anos e a gente não sabe o que ele fez. Meu Deus. Entendeu? Uau. Tamanho desperdício é Deus na Terra treinando 12. Ele podia criar a maior instituição de todos os tempos. Então, assim, a noção do reino dos céus é diferente do que a gente escuta hoje. O que é ser governante? Ser governante é dar outra face, irmão. Ser governante é andar a segunda milha com aquele que te agrediu. Ser governante é amar os seus inimigos. Está lá, em Mateus, no Sermão do Monte. O que são as características do reino dos céus? É se ficar exultante com a perseguição. Entendeu? Nesse período político eu fiquei muito pensativo. E a maior bênção foi quando eu fiquei orando na palavra. Eu falei, Deus, mas eu falei assim, olha, a oportunidade de ser perseguido é uma oportunidade. A oportunidade de sofrer o dano é uma oportunidade que, se você ler o que são as características do cidadão do reino e o que é o reino que está ali no Sermão do Monte, foi no início do ministério de Jesus. Ele falou, é isso aqui que eu estou para pregar. E todo mundo ficava falando para ele, olha,
Você vem assumir o reino político, os zelotes, tinha um zelote que andava com ele, que era para assumir o reino político, você vai assumir, os gregos chamavam para ele, falavam, aqui, ó, você vai ter visibilidade. Então, o que é ser governante? Ele falou, ser governante é tomar a cruz. Então o que a gente entende de reino é diferente. Por exemplo, o que é o reino para muitas pessoas? Eu vou ser um grande pregador, eu vou ter milhares de pessoas ali ouvindo o que eu estou falando. Quando o Senhor vira e fala assim, ser governante é você, no silêncio do seu lar, você criar algumas crianças que eu coloquei e confiei em você, assim como eu, como Deus na terra, treinei 12. Então, isso é a lógica humana, ela é diferente da lógica do céu. E o que a gente tem que pedir é sabedoria. Quando a gente fala reino, o que é o reino? De fato, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? É para isso que nós estamos aqui. Caso contrário, a gente vai pegar a sabedoria humana e vai começar a colocar técnica, coloca a palavra lá e começa a ter atitudes que não... Devaneios, né? Acessar a dor das pessoas e prometer pílulas. Não tem isso. Não existe isso. É literalmente a matemática inversa do reino, completamente. Né? Sim, o reino tem uma matemática inversa. Se você quer receber, dê. Exatamente. É por isso que eu falo, assim, mães que reinam, né, é uma frase que Deus me deu, mães que reinam filhos sucessores. Então, não é sobre, né? Eu falo que a mulher mais incrível da Bíblia, ela não teve os palcos, ela não teve muitos discípulos, ela foi mãe. Ela foi mãe de Jesus, sim. Ela treinou Jesus. Então, assim, a gente precisa entender que... Pra mim é um dos maiores exemplos de entrega total. Sim, não é? Obediência, né? Obediência. Então, a gente entende que o trabalho, ele é mais interno do que externo. O externo é fruto, é um resultado. Daquilo que está sendo feito dentro da nossa casa, dentro de nós, né? Algo precisa nos respaldar, né? Algo precisa nos respaldar. A gente precisa de... E eu falo nós de uma forma geral, e todos que estão aqui envolvidos no podcast, talvez nos seus trabalhos, mas nós precisamos de ter algum resultado no nosso backstage. Né? A gente não tem como a gente ser a mulher lá fora, o homem lá fora, né? O homem que está ali, por exemplo, à frente de uma delegacia de homicídio, se dentro da minha casa eu não estou conseguindo evidenciar esse Cristo que o Eduardo acabou de colocar na mesa, né? Meu Deus, que mesa! Que mesa! Você quer finalizar com alguma coisa específica? Não, eu acho que assim, nós pontuamos aqui a questão de entender essas ferramentas dos temperamentos para trazer compreensão e comunhão, né? Entre pessoas, entre casais, entre pais, entre filhos, entre marido e entre mulher. E eu acho que isso é uma ciência do reino, entendeu? E se a gente conduzir isso para a palavra, a questão de ter a paciência, é tudo que o nosso Senhor ensinou para a gente, né? Que as nossas misericórdias se renovam a cada manhã, e que a gente seja luz e sal para o próximo, né? Sim. Como a Leidiane falou, é melhor servir, né? Sim. Eu acho interessante que lá em Gálatas 5 fala, quando podia falar assim, né? O que seria o fruto do Espírito é aquilo que é produzido através do reino, né? Aí, ao invés de falar assim, muitos resultados, muitas pessoas, muita visibilidade, fala o quê? Benignidade, paciência, longanimidade, e ali vai amor, alegria. Então é isso que interessa. É esse o nosso foco, né? É isso que interessa. É esse o nosso foco. Meu Deus, minha amiga, muito obrigada. Eduardo, que honra, cara, receber você aqui. Muito obrigada. Eu acho que você já deveria negociar o seu canal de podcast. Acho que vocês iam ser um sucesso juntos. Que vocês possam vir aqui mais vezes, que a gente possa se encontrar em outras mesas também. Sim, para a gente poder se alegrar juntos e dividir mais sobre o reino, né? Porque onde nós estamos, ele também está e o centro da atenção é ele. Que lindo a gente poder ensinar as famílias sobre isso. Eu quero muito que essa mensagem chegue em mais lares, porque nós precisamos conectar esses corações. Esse título é realmente muito lindo, porque esse é o fundamento, conectar os corações, para que um possa servir o outro cada vez mais, né? A matemática inclusive, a mentoria que nós estaremos juntas agora, né? A mentoria estaremos juntas, gente. Olha que lindo que Jesus vai fazer. Estamos abrindo caminho para os rapazes aí, que quem sabe, né? Lá na frente algo aconteça. Estaremos juntas numa mentoria onde nós uniremos, né? Tudo que o Senhor já entregou para nós, a mim através da Casa Alteza, para a Leide, através do MQR, Mães que Reinam, e nós usaremos como ferramenta esse livro maravilhoso, que é um legado que a Dev Titus deixou para nós, a Experiência do Lar,
porque nós entendemos que nós precisamos formar lares fortes. Sim. E muito do que nós falamos nessa mesa hoje vai ser aprofundado na nossa jornada, né? Vai ser uma jornada para que nós possamos trazer as mulheres para o centro, criar bases fortes, relacionamentos fortes. Ela com Deus, ela com seu esposo, ela com seus filhos, ela com a sociedade de uma forma geral. Conta um pouco do que vai acontecer, minha amiga. Então, gente, serão 7 encontros ao vivo, que muito rico. Muito né? rico. Quando a gente olha para tudo que a gente viveu até hoje, eu falo que, e as experiências que a gente tem vivido, porque inclusive eu estou com a turma presencial, a Thay também, então a gente vê como esse conhecimento para a mulher é importante. Fundamental. A mulher é fundamental, ela saber como organizar a sua casa. Às vezes o problema no casamento dela está na organização. E talvez em coisas também... tão pequenas, né? Exato. E às vezes as mulheres olham e acham que é um curso só teórico de tipo, como organizar melhor a minha gaveta, como organizar melhor o meu armário. E não é só sobre isso, não que não tenha isso. Não é. Por mais que nós falemos sobre isso, mas existem fundamentos bíblicos, né, minha amiga? Princípios bíblicos que embasam toda outra parte prática da nossa vida, né? E o que me chama mais atenção é que a maioria dos lares não vivem, né, um ambiente de amor e paz. Perfeito. A maioria é conturbado, né? Existem muitos problemas, discussões. E esse método vem trazer, né, como a gente pode conseguir ter esse ambiente de amor e paz. Então, gente, imperdível, só posso falar isso. Imperdível. Online, ao vivo. Tá previsto para todas as segundas, às 21 horas. A gente organizou um horário para que todos os filhos já estejam dormindo, né, amiga? Sim, já amém, deu tempo de fazer a Jesus. janta, já deu tempo de deixar o marido tranquilo, os meninos foram para a cama e aí a gente vai entrar online, você vai conversar com o maridão aí, pedir essa licença para que a gente possa ficar ali até umas 10h30, 11 horas juntas, né? 1h da manhã. Não, a gente tem maridos coléricos que vão lembrar a gente que não pode ir até 1h da manhã. Porque se deixar com a gente ia mesmo, mas a gente, né, sabe que a gente precisa de voltar para nossa cama. Mas vai ser uma jornada linda e eu tenho certeza que muitas mulheres transformarão também, né? Ela propõe uma revolução no lar, né? Sim. E eu creio muito nisso, que realmente quando nós acessamos os princípios bíblicos que ela traz ali e que o Senhor veio nos munindo com tantas outras ferramentas, que é o que nós vamos usar nessa mentoria, né, nessa jornada. Tenho certeza que não tem como o seu lar não ser transformado, desde que você se comprometa, porque o milagre não vem de nós, né, Leite? Não vem. Não vem de nós. Vai ser assim, ó, a nossa entrega encontra com o seu desejo de mudança e o Espírito Santo vai e sela com as experiências que você vai ter na sua casa. Uau, que lindo, que lindo. Vai ser uma honra viver essa jornada com você, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada pela mesa, obrigada por tudo que foi dito aqui, por toda a profundidade que nós conseguimos acessar. Meu amor, muito obrigada por resolvemos, né, casos de casais. Casos de família. Márcia Goldschmidt, nós conseguimos pedir perdão na mesa. Sim. Amor, você levou em consideração o perdão que eu te pedi? Eu vou gravar esse programa. Tá gravado, amor, eternamente. Vou fazer um corte em cima disso. Vai ficar perdão. Ele vai fazer um meme meu pedindo perdão. De verdade, obrigado, Eduardo, obrigado, Lidiane, foi ótimo. Vocês, por ser família de Deus aqui na Terra, e queria estender o convite a vocês também. Nós vamos abrir nossa casa para momentos em família, às quintas-feiras à noite. É um projeto que eu estou iniciando com um pastor amigo nosso, a gente até fez um podcast com ele, Cláudio Romero, e muitas outras famílias que andam com a gente, para que a gente possa ter um momento de comunhão, de conversar sobre o reino e interação. E espero conto com a presença de vocês também. Vai ser um prazer. Que delícia. Prazer, gente. Obrigada. Para vocês que ficaram conosco até agora, manda esse episódio para outras pessoas, deixa com que outras pessoas acessem todo esse conteúdo que foi dito aqui, para que novos lares, outras famílias possam também ser transformadas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o episódio e não se esqueça que quem estiver inscrito, quando nós atingirmos os 1000 inscritos, tem a possibilidade de ganhar de presente esse iPhone aqui. Então ajuda a gente. Eu tô louca para sortear esse iPhone ainda no mês de agosto, gente. Me ajuda aí, nós ainda temos uns 15 dias no mês e eu tenho certeza que se você se empenhar conosco nessa jornada, a gente vai conseguir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo episódio. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.